Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. O sol, quase engolido por nuvens carregadas, prometia uma tempestade iminente. Foi nesse cenário que eu, Ana Lúcia, aos 36 anos, empurrei o portão enferrujado de um barraco na Rua das Palmeiras, Vila da Paz, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Nos meus braços, aninhava Maria Eduarda, de apenas 2 anos, que choramingava baixinho, o rosto corado pelo calor. Ao seu lado, arrastava-se João Pedro, de 8, puxando uma sacola plástica rasgada. Ali, naquelas poucas peças, estava tudo o que restava da nossa vida. Aquele barraco, feito de madeira envelhecida e telhas estilhaçadas, parecia um ponto cego no mapa da esperança. Estava isolado, no fundo de um terreno baldio, engolido por mato alto e montanhas de lixo. As paredes, cheias de frestas e buracos, convidavam o vento gélido da noite para dentro. E o cheiro de mofo, denso e pungente, era uma presença constante, perceptível a metros de distância. Mas acreditem, irmãos e irmãs, a estrutura precária era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro horror residia na fama que aquele lugar arrastava há mais de 15 anos. Era o lar, diziam, de espíritos inquietos, de mulheres que conheceram a dor mais profunda. À noite, lendas sussurravam sobre choros que ecoavam de suas entranhas, sobre luzes fantasmagóricas que piscavam entre as frestas das tábuas. Quem passava por ali depois das 9 da noite jurava sentir um peso opressor no peito, uma urgência incontrolável de fugir. Não é de admirar que o barraco tivesse permanecido abandonado por tanto tempo, irmãos. Nem mesmo os moradores de rua, acostumados à intempérie, ousavam buscar abrigo naquele lugar amaldiçoado. Ana Lúcia conhecia cada lenda, cada sussurro. Ela cresceu ali, naquele mesmo bairro. Desde criança, a voz da mãe a alertava: nunca, jamais chegue perto daquele barraco. Mas agora, aos 36 anos, viúva há apenas 3 meses, com o aluguel atrasado e o despejo batendo à porta, com 2 filhos pequenos sob sua responsabilidade, as opções haviam se esgotado. Ela simplesmente não tinha escolha. A salvação, ou o que parecia ser, veio da vizinha, Dona Selma. Ela ofereceu a chave. O barraco, explicou, pertencia a um sobrinho em Minas Gerais que nunca dava as caras. Olha, Ana Lúcia, disse Dona Selma, com a voz carregada de compaixão. Eu sei que o lugar tem má fama, mas você precisa de um teto. Fica lá uns meses até conseguir se organizar. Não vou te cobrar nada. Eu aceitei, porque o desespero, naquele momento, era um monstro muito maior que qualquer medo. Aceitei porque, ao fitar os olhos inocentes dos filhos, não enxergava outra saída. Aceitei porque, no fundo, eu ainda acreditava que histórias de assombração eram apenas fruto da imaginação popular. Mas agora, ali estava Ana Lúcia, parada diante daquela porta empenada, que mal queria ceder. O coração batia um ritmo frenético no peito. Uma parte dela gritava para dar meia volta, para pegar as crianças e sumir dali, procurar qualquer outro refúgio. Mas a realidade era cruel. Não havia outro lugar. Com um suspiro pesado, ela forçou a porta com o ombro. O madeirame velho cedeu, soltando um gemido arrastado, quase um lamento. O interior do barraco era ainda mais desolador do que Ana Lúcia havia imaginado. Uma única janela minúscula, selada por um pedaço de plástico rasgado, permitia a entrada de um tênue fio de luz que mal iluminava o chão de terra batida, salpicado por tábuas soltas. No canto esquerdo, uma pia enferrujada gotejava incessantemente. No direito, um fogão improvisado erguido com tijolos. Mas foi no fundo, encostada na parede de madeira mais escura, que algo chamou sua atenção. Uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida.
coberta por uma densa camada de poeira e teias de aranha, seu manto azul, outrora vibrante, estava quase irreconhecível sob a sujeira acumulada. Ana Lúcia cuidadosamente colocou Maria Eduarda no chão e, quase que por instinto, se aproximou da imagem. Algo naquele olhar desgastado da Virgem, mesmo sob a sujeira, tocou-a em sua alma. Com a manga da camisa velha, ela começou a limpar a poeira, e aos poucos o rosto sereno de Nossa Senhora foi revelado. "Mãezinha", Ana Lúcia murmurou, a voz embargada pela emoção. "Se a senhora estiver aqui, por favor, protege a gente. Eu não tenho mais ninguém além da senhora." João Pedro, que acompanhava tudo em silêncio, quebrou o silêncio com uma pergunta baixinha. "Mãe, a gente vai morar aqui mesmo?" Ana Lúcia engoliu o choro que teimava em subir pela garganta e assentiu. "Vai dar tudo certo, filho. Deus não abandona ninguém." Era a primeira noite e Ana Lúcia sabia que não seria fácil. Varreu o chão, improvisou colchões com cobertores velhos que Dona Selma havia cedido e, num gesto de fé, acendeu uma vela diante da Virgem. As crianças, vencidas pelo dia exaustivo, caíram no sono em instantes. Mas para Ana Lúcia, o sono era um luxo distante. Os olhos dela permaneceram abertos, fixos na escuridão. O vento, um assombro constante, assobiava pelas frestas, e o próprio barraco gemia, rangendo como uma criatura viva. "Irmãos." Foi por volta das 3 da madrugada que um som gélido me paralisou. Era o choro das 3, um lamento abafado. Parecia vir de perto, mas sua origem, um mistério insolúvel. O lamento, inconfundível, era de uma mulher. Apertei o terço, as contas geladas entre meus dedos e comecei a rezar baixinho, meu coração em disparada. O som persistiu por minutos agonizantes e então, de repente, cessou. Não dormi mais. Meus olhos, vidrados na porta, esperavam o pior. Nada se moveu até o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol invadiu a fresta, respirei fundo, tentando me convencer. Foi o vento, pensei. Ou talvez um animal na mata. Mas no fundo, uma certeza fria me dominava. Aquilo não era natural. Havia algo estranho, inexplicável, naquele lugar. Os dias seguintes foram uma batalha de adaptação forçada. Consegui emprego como diarista em 3 casas, rotina exaustiva que me fazia sair de madrugada e só retornar à noite, moída de cansaço. João Pedro, meu filho mais velho, assumia o cuidado da irmã. Juntos, preenchiam as horas brincando no quintal baldio, mantendo-se afastados do barraco. À noite, o ritual se repetia. Preparava a comida no fogareiro improvisado, dava banho nas crianças com água gelada e, antes de dormir, rezava o terço diante de Nossa Senhora, a vela acesa. E fielmente, a cada noite, por volta das 3 da madrugada, ele voltava. O choro, o mesmo lamento abafado, sem origem aparente. Foi na 3ª noite que o terror se confirmou. João Pedro, despertado de repente, correu assustado para meu colchão. "Mãe, tem alguém chorando lá fora!" Ele sussurrou, a voz tremendo. Eu o apertei em um abraço protetor. "Não tem ninguém, filho. É só o vento." Murmurei, mas a mentira já não me convencia. Nem a ele. Irmãos e irmãs, com a confirmação do meu João Pedro, eu não podia mais ignorar aquilo. No dia seguinte, fui procurar Dona Selma, a vizinha de cabelos brancos e olhar pesado, e com toda a cautela do mundo, perguntei a ela sobre o passado do barraco. Dona Selma suspirou. O peso da história era visível em seu gesto. "Minha filha, Ana Lúcia, eu não queria te contar antes, porque você precisava de um lugar. Mas já que você está perguntando, serei sincera. Esse barraco foi erguido há uns 20 anos pelo meu cunhado, Marcos. Ele era um homem difícil, mergulhado na bebida, e batia na mulher, a Patrícia. Ela era linda, trabalhadora, mas vivia um sofrimento mudo. Tiveram uma filha, a Camila, mas a vida deles era um tormento diário. Um dia, Patrícia desapareceu sem deixar rastros. Ninguém nunca mais a viu. Marcos espalhou que ela tinha fugido com outro,
abandonando a filha, mas pouca gente acreditou. A menina, Camila, ficou traumatizada, parou de falar. Foi criada por uma tia e depois sumiu do bairro. Marcos morreu de cirrose anos depois e o barraco ficou abandonado desde então. As pessoas dizem que Patrícia nunca saiu dali, que o espírito dela ainda chora, buscando a filha. Um arrepio gelado, irmãos e irmãs, me subiu pela espinha. Dona Selma continuou, a voz ainda mais baixa. Eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias, mas há quem jure ter visto vultos e ouvido o choro das 3. Por isso ninguém quis morar lá. Mas olha, Ana Lúcia, se você acender velas, rezar bastante, acho que não tem problema. A Virgem Maria protege quem tem fé. Meu coração, irmãos e irmãs, estava em um turbilhão quando voltei para o barraco naquela noite. Meus olhos encontraram a estátua da Virgem Aparecida, agora limpa e tenuemente iluminada pela vela. Mãezinha, eu sussurrei, a voz embargada pela emoção. Se a Patrícia está aqui sofrendo, por favor, ajude-a e me ajude a entender o que eu preciso fazer. Eu não esperava uma resposta, mas o que aconteceu na madrugada seguinte transformou tudo. Precisamente às 3h33, eu despertei com uma premonição gelada que apertou meu peito. O ar dentro do barraco havia mudado completamente. Estava mais denso, pesado, mas também impregnado de uma fragrância inebriante, como se incenso tivesse sido aceso. Abri os olhos. Uma luz suave, de um azul celestial, a luz de Maria, emanava da direção da estátua de Nossa Senhora. No começo pensei que fosse a vela, mas a vela estava apagada, irmãos e irmãs. A luz, então, vinha da própria imagem. Sentei-me devagar, meu coração batia forte, forte mesmo no peito. Eu fiquei completamente, irmãos, sem chão com o que via. Aquela luz pulsava suavemente, como uma respiração viva, e pouco a pouco começou a se espalhar pelas paredes rústicas de madeira, inundando todo o barraco com um brilho que era do céu, eu juro. Foi então que eu ouvi a voz. Mas não era um som vindo de fora. Era a voz do coração. Uma voz que ressoou de dentro do meu peito, irmãos e irmãs, clara e doce como o mais puro mel. Filha, não tenhas medo, eu estou contigo. Eu levei as mãos ao rosto. Meu corpo tremia sem parar. Mãezinha, murmurei. Eu estava em choque, meus irmãos e minhas irmãs. Por um instante, a luz de Maria pulsou com ainda mais intensidade, e a voz do coração prosseguiu, imponente. Aqui houve dor, aqui houve injustiça, mas tu foste escolhida para trazer a verdade à tona. Procura. Sobre a terra, a verdade sempre vem à luz. E tão subitamente quanto surgiu, a luz começou a diminuir, esmaecendo gradualmente até desaparecer por completo. Ana Lúcia permaneceu ali, paralisada, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela não conseguia discernir. Teria sonhado? Estaria enlouquecendo? Ou, de fato, acabara de testemunhar algo verdadeiramente sobrenatural? Mas em meio a toda a confusão, uma certeza inabalável a dominou. Precisava procurar, sobre a terra. No dia seguinte, trabalhar era impossível. Ana Lúcia pediu dispensa e voltou mais cedo para o barraco na Rua das Palmeiras, Vila da Paz. Deixou as crianças, Maria Eduarda e João Pedro, na casa de Dona Selma e, munida de uma pá emprestada, começou a cavar. O local? Exatamente o canto onde a estátua de Nossa Senhora Aparecida estava. O chão estava duro, como se guardasse um segredo há anos, mas Ana Lúcia cavava com uma determinação implacável. As mãos sangravam, o suor escorria pelo rosto, e ela não parava. Quase 1 hora depois, a pá bateu em algo sólido. Abandonando a ferramenta, ela começou a remover a terra com as próprias mãos. Era uma caixa de madeira velha, já parcialmente apodrecida pelo tempo, que parecia gritar sua história. Com um esforço considerável, ela a puxou para fora e a depositou no chão. Tremendo, abriu a tampa. Lá dentro, encontrou roupas de mulher, manchadas e envelhecidas pelo tempo, um terço de contas brancas e uma foto desbotada,
Uma mulher jovem, sorrindo, segurando uma menina pequena no colo. No verso da foto, uma inscrição feita à mão revelava a identidade. Patrícia e Camila, 1998. Ana Lúcia cobriu a boca com as mãos, sufocada por uma onda de emoção avassaladora, uma dor que não era sua, mas que a invadia. Mas havia mais uma coisa na caixa: o bilhete esquecido, pequeno e amassado, escrito a lápis com letras trêmulas, como o último suspiro de Patrícia. A mensagem era curta e dolorosa. Me perdoe, minha filha. Eu tentei fugir, mas ele me encontrou. Se alguém achar isso, diga a Camila que eu sempre a amei. Sempre. Ana Lúcia caiu de joelhos e chorou. Chorou pela dor indizível de Patrícia. Chorou pela injustiça brutal, pela menina que cresceu sem mãe, e chorou porque, de uma forma ainda incompreensível, sentia que Nossa Senhora Aparecida havia guiado suas mãos até aquela verdade sepultada há mais de 20 anos. Ainda abalada, Ana Lúcia levou a caixa até Dona Selma, que empalideceu ao ver o conteúdo. "Meu Deus do céu, Ana Lúcia!" exclamou, a voz embargada pelo choque. "Isso significa que Patrícia nunca fugiu. Significa que ela..." A frase pairou no ar, pesada demais para ser completada, um grito silencioso de horror. Dona Selma, então, sugeriu que Ana Lúcia procurasse Padre Ricardo, o pároco da igreja de São Benedito, a apenas 3 quarteirões dali. "Ele conhece a história do bairro todo", explicou, a esperança brotando na voz. "Ele vai saber o que fazer." Irmãos e irmãs, naquela mesma tarde, eu, Ana Lúcia, segui para a igreja. O Padre Ricardo, um homem de seus 60 e poucos anos, de cabelos grisalhos e um olhar de profunda bondade que acalmava meu coração, me recebeu em sua pequena sala. Ele me ouviu em silêncio, com um respeito que me fez sentir acolhida, examinando o conteúdo da caixa com uma mistura de reverência, e talvez, eu senti, um assombro parecido com o meu. Quando eu narrei sobre a luz de Maria e a voz do coração que me guiara, o padre fechou os olhos por um longo momento, como se mergulhasse em uma oração silenciosa, buscando força no alto. "Minha filha", ele disse finalmente, a voz embargada pela emoção, "a Virgem Maria não aparece sem motivo. Ela é a Mãe da Misericórdia. E quando há injustiças não resolvidas, quando há dores que clamam ao céu, ela intervém." O Padre Ricardo continuou, com um nó na garganta que eu também sentia. "Eu me lembro da Patrícia. Ela vinha à missa todos os domingos, sempre com a filhinha no colo. Uma mulher sofrida, sim, mas com uma fé inabalável. Quando ela desapareceu, muitos de nós suspeitamos do pior, mas não tínhamos provas. Marcos era violento, todos sabiam, mas ninguém conseguia provar nada. E a polícia, naquela época, não investigava com o mesmo empenho quando se tratava de uma mulher pobre da periferia que simplesmente sumia. "Padre, o que eu faço agora?" Minha voz mal era um sussurro, carregada de uma angústia palpável que queimava meu peito. O Padre Ricardo, segurando minhas mãos com uma firmeza que me trazia paz, respondeu com uma serenidade que acalmava a alma. "Primeiro, Ana Lúcia, vamos nos unir em oração por ela. Depois, encontraremos Camila. Ela tem o direito inalienável de conhecer a verdade sobre sua mãe. E sim, denunciaremos isso às autoridades, não importa o tempo que tenha passado. A verdade, minha filha, precisa vir à tona." Guiada pelo Padre Ricardo e com o apoio solidário de alguns irmãos e irmãs da comunidade, eu iniciei a busca. Não demorou para que o paradeiro de Camila fosse revelado. Ela residia em Duque de Caxias, levava uma vida estabelecida, casada, mãe de 2 filhos, e dedicava-se à enfermagem como auxiliar. A ligação do Padre Ricardo foi o primeiro contato, irmãos. Ele explicou, com uma delicadeza que só ele tinha, a descoberta dos pertences da mãe dela e, mais crucial, a existência de o bilhete esquecido. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi longo, pesado, preenchido por uma enxurrada de emoções não ditas que eu quase podia sentir. Até que, finalmente, Camila concordou em viajar até São João de Meriti.
Irmãos e irmãs, foi numa tarde cinzenta de março que aquele encontro aconteceu, dentro dos muros sagrados da igreja. Ali estava Camila, uma mulher na casa dos 30, magra, com um olhar que denunciava um cansaço profundo, mas que irradiava uma firmeza inabalável. Quando estendi a caixa e Camila, com as mãos trêmulas, abriu e leu o bilhete esquecido, eu senti algo se quebrar dentro dela. A mulher desmoronou, mergulhando num choro primal. Não era um choro comum, meus irmãos. Era a torrente de uma vida inteira de dor represada, de perguntas sem resposta, de uma incompreensão profunda sobre o abandono da mãe. Eu sempre acreditei que ela não me amava, confessou Camila, entre soluços convulsivos. Carreguei essa culpa por anos, a ideia de que não fui uma filha boa o suficiente para ela permanecer. Eu, com um gesto instintivo, a envolvi num abraço apertado, e nós duas, unidas pela dor, choramos juntas. O padre Ricardo, então, ergueu uma oração de libertação e perdão, suplicando para que a alma de Patrícia, finalmente, encontrasse a paz. Naquela mesma noite, um desejo profundo tomou conta de Camila. Ela queria ver o barraco, aquele cantinho humilde na Rua das Palmeiras, Vila da Paz, onde a mãe havia passado seus derradeiros dias. Eu, compreendendo a necessidade em seu coração, assenti. A penumbra já se instalava quando adentramos o barraco. Eu, com um gesto reverente, acendi uma vela aos pés da estátua de Nossa Senhora. Camila, imóvel, fixou o olhar na imagem, enquanto lágrimas silenciosas deslizavam por seu rosto. Um sussurro, quase inaudível, rompeu o silêncio que pesava ali. Mãe, eu sei que você está aqui. Eu sei que você nunca me abandonou. Perdoa-me por ter duvidado. E foi naquele instante, irmãos e irmãs, que o segundo sinal se manifestou, de forma inegável. A chama da vela, antes modesta, irrompeu em um brilho de intensidade incomum, quase sobrenatural. Simultaneamente, o perfume das rosas, inebriante, doce e inconfundível, inundou o ar, preenchendo cada canto daquele pequeno barraco. Não havia sequer uma rosa à vista. Camila, inalando profundamente aquele aroma, sentiu as pernas fraquejarem e caiu de joelhos. É o perfume dela, balbuciou, a voz trêmula de emoção. Minha mãe, ela sempre cheirava a rosas, ela as adorava. Eu senti um arrepio gélido, mas ao mesmo tempo reconfortante, percorrer-me o corpo. Por quase 10 minutos, a fragrância permaneceu, envolvendo a nós duas em uma presença palpável de amor, perdão e consolo. Ao sairmos do barraco, meus irmãos, Camila era uma nova mulher. Aquele fardo invisível, carregado por tantos anos, parecia ter se dissipado, deixando-a leve, como uma pluma. Num abraço apertado e cheio de gratidão, ela se virou para mim. Obrigada, Ana Lúcia. Você não tem ideia do presente que me deu. Você me trouxe minha mãe de volta. Eu, com os olhos marejados, respondi. Não fui eu, minha irmã. Foi Nossa Senhora. Ela guiou cada passo. Camila, agora com uma força vinda lá do fundo da alma, fez questão de levar o caso à delegacia. Ela sabia, em seu coração, que depois de tantos anos, a justiça legal seria um desafio imenso, mas seu desejo mais profundo, irmãos e irmãs, era que o nome de sua mãe fosse limpo, que a verdade fosse registrada oficialmente. E assim se deu. O caso foi reaberto sem demora. Uma busca minuciosa no terreno revelou o impensável. Os restos mortais de Patrícia jaziam enterrados nos fundos do barraco. O delegado Mauro Vasconcelos, irmãos, um homem conhecido por não acreditar em nada que não fosse concreto, um pragmático até o osso, deu uma declaração à imprensa local que ecoou forte. Este caso, ele confessou, é um dos mais estranhos que já vi em minha vida. Tudo aponta para um feminicídio, mas o que me intriga profundamente é como Ana Lúcia soube, com tanta certeza, onde procurar. Ela afirma ter tido uma visão. Eu, particularmente, não creio nessas coisas, mas confesso, não consigo achar outra explicação lógica.
A notícia, então, disparou como fogo em palha seca por todo o bairro. As pessoas começaram a cochichar sobre o milagre, sobre a viúva que morou no barraco assombrado e que, com a ajuda de Nossa Senhora, trouxe uma verdade há muito esquecida para a luz. Em pouco tempo, irmãos e irmãs, o barraco virou um lugar de peregrinação. Muitos começaram a visitá-lo, acendendo velas diante da estátua, buscando por uma graça, por proteção. Ana Lúcia, porém, jamais imaginou tamanha repercussão. Ela não queria ser vista como alguém diferente, mas a verdade é que as pessoas vinham, uma atrás da outra, trazendo suas dores mais apertadas, suas necessidades mais profundas, seus pedidos mais secretos. A partir daquele momento, a vida de Ana Lúcia tomou um caminho que ela jamais poderia ter sonhado. O barraco, antes um lugar de medo e esquecimento, se transformou. Virou um ponto de fé, um santuário simples, mas cheio de luz. E num gesto coletivo de pura devoção, o povo da comunidade começou a reformá-lo, de graça, tijolo por tijolo. Imaginem, irmãos, um barraco, simples, esquecido por todos. Mas, de repente, uma onda de caridade começou a transformá-lo. Mestre Josué, um pedreiro daqui do bairro, não quis um centavo para arrumar o telhado. O Depósito União, uma loja de materiais de construção, doou as tintas e as telhas. E as mulheres da comunidade? Elas se juntaram com a mão na massa para limpar, pintar as paredes e até plantar flores onde antes só existia um quintal vazio. Em menos de um mês, aquele lugar era outro. As paredes agora brilhavam de branco, o chão estava cimentado e a estátua de Nossa Senhora ganhara um pequeno altar, de madeira envernizada, digno de sua presença. Mas, acreditem em mim, o sinal mais poderoso ainda estava para chegar. Eu me lembro bem, irmãos e irmãs. Foi numa manhã de domingo que tudo irrompeu. Padre Ricardo celebrava uma missa campal ali mesmo, no quintal do barraco, que agora já era um verdadeiro espaço de oração. Éramos umas 50 pessoas amontoadas, alguns curiosos, muitos devotos de coração. Foi no momento mais sagrado da consagração, quando o padre erguia a hóstia, que o impossível aconteceu diante dos nossos olhos. Todas as velas que estavam acesas ao redor da imagem de Nossa Senhora simplesmente se apagaram. Todas, ao mesmo tempo. Não tinha vento, não tinha explicação. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Um silêncio tão denso que parecia que a gente podia tocar. E então, irmãos, diante de nós, elas começaram a reacender. Devagarzinho, uma por uma, sem que mão alguma as tocasse. As pessoas caíram de joelhos, eu juro. Alguns choravam em êxtase, outros tremiam de tanto sentir. Padre Ricardo, com as próprias mãos tremendo, conseguiu completar a consagração. Depois, sua voz estava embargada pela emoção, mas ele declarou: Irmãos, algo extraordinário se manifestou aqui. Não consigo explicar, mas sinto que a presença de Nossa Senhora é real, visceral neste lugar. Ajoelhada ali, ao lado da minha amiga Camila, senti uma paz que transcendia qualquer entendimento invadir meu peito. Não era uma paz comum, passageira, não. Era uma certeza profunda, inabalável, irmãos, de que tudo aquilo, minha dor, minha viuvez, minha pobreza, fazia parte de um desígnio maior. Um plano divino que estava se revelando. Nos meses seguintes, a notícia se espalhou como uma brisa suave, mas persistente. O nosso pequeno oratório, no antigo barraco, se tornou um polo de fé. Visitantes chegavam de outros bairros, de cidades distantes, atraídos pela promessa de esperança. Os testemunhos brotavam como flores depois da chuva. Uma mulher com câncer terminal que sentiu uma melhora inexplicável depois de rezar ali. Um homem desempregado por anos que encontrou trabalho na semana seguinte à sua visita. Uma adolescente presa ao vício das drogas que foi libertada depois de uma noite inteira em oração. Relatos assim, irmãos, eu os ouvia todos os dias e os guardava no coração com uma humildade tocante. Camila, por sua vez, se tornou minha amiga inseparável. A gente se encontrava semanalmente, rezava juntas,
Cuidava do oratório com toda a devoção. Certa vez, Camila abriu o coração para mim. Você sabe, Ana Lúcia, eu passei a vida inteira carregando uma raiva imensa da minha mãe. Eu achava que ela tinha me abandonado por não me amar. Mas agora, eu sei a verdade. Ela me amava tanto que tentou fugir para me proteger e morreu tentando. Saber disso me libertou. E foi Nossa Senhora quem me deu esse presente, através de você. Eu abracei a amiga e respondi, com a voz embargada, sentindo as lágrimas escorrerem. Nós duas fomos libertas, Camila. Você da culpa que nunca foi sua e eu da solidão que me consumia por dentro. A Virgem Maria nos encontrou no nosso pior momento e nos devolveu a esperança. Mas, irmãos e irmãs, onde a luz de Deus surge, as sombras logo tentam ofuscar. Dúvidas e sussurros começaram. Uns falavam em coincidências, outros me acusavam de buscar fama e dinheiro. O jornalista Ricardo Silva, do Fatos em Boatos, publicou matéria rotulando de fraude espiritual. Aquilo me feriu demais, irmãos. Eu nunca pedi um centavo, nunca cobrei, jamais os busquei. Mas a mentira se espalhou, implacável, ameaçando tudo. Foi então que o milagre público, o grande testemunho, silenciou de vez os céticos. No dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, uma procissão grandiosa partiu da igreja de São Benedito rumo ao oratório. Centenas de pessoas, com velas acesas, flores nas mãos e faixas de orações, participavam. Eu e Camila caminhávamos juntas, de mãos dadas, à frente da imagem da Virgem, levada em andor. Quando a procissão alcançou o oratório, o céu, que estivera azul o dia todo, escureceu de repente. Nuvens densas surgiram e uma chuva fina começou. As pessoas se assustaram, prontas para abrigo. Mas então, irmãos, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Irmãos, tentem imaginar uma chuva que não molha. Ali, no oratório, gotas cristalinas caíam, mas ao tocar o chão, viravam pérolas de luz. Não era água, era pura iluminação. Parecia uma bênção do céu, um espetáculo de luz que paralisou a todos. As pessoas, emudecidas, sacaram seus celulares. Fotos e vídeos registraram cada instante. Até o jornalista Ricardo Silva, aquele cético que antes me difamava, estava lá. Ele filmou tudo. Dias depois, veio a confissão pública, um pedido de desculpas. Ele admitiu ter testemunhado algo que a ciência, com toda a sua lógica, não podia explicar. Claro, irmãos, um evento assim não passaria despercebido. A Arquidiocese do Rio de Janeiro agiu rápido, abrindo investigação formal. Uma equipe, teólogos, médicos, cientistas, foi enviada. Meses de análise, relatos, vídeos, testemunhas. Eu, Ana Lúcia, cooperei em tudo. Meu único pedido: se reconhecido, que sua essência não se perdesse. Que fosse um local de reconciliação, cura e justiça para mulheres esquecidas. Em agosto de 2024, o comunicado oficial chegou. A Arquidiocese aprovou o oratório como lugar de devoção popular. Não declararam milagres, mas reconheceram. Ali havia sinais de consolação espiritual genuína e frutos de conversão documentados. Para Ana Lúcia, irmãos e irmãs, aquele reconhecimento valia mais que qualquer milagre declarado. Era a validação de um propósito, um segredo sagrado que se abria. O velho barraco na Rua das Palmeiras, que um dia foi refúgio do desespero, transformou-se. Virou uma pequena capela, batizada carinhosamente de Capela da Mãe Protetora. Ana Lúcia e seus filhos, João Pedro e Maria Eduarda, continuaram ali, mas em um lar novo, construído ao lado, presente de um benfeitor anônimo. E o mais belo, meus irmãos, é que Camila, inspirada por essa jornada de fé, inaugurou no oratório o Grupo Acolher Mulheres da Paz. Um refúgio para mulheres vítimas de violência doméstica, em memória de Patrícia, sua mãe. Toda quinta-feira à noite, dezenas delas se reúnem, compartilham dores e encontram uma força que só Deus pode dar. E Ana Lúcia?
Ela nunca mais ouviu o choro das 3 na escuridão da noite. Aquela presença, que antes me apertava o coração com peso angustiante, agora era diferente, irmãos. Leve, reconfortante. Ana Lúcia sentia uma paz que enchia a alma. Sabia que Patrícia, a alma sofredora, finalmente descansava em paz. E cada vez que acendia uma vela para Nossa Senhora Aparecida, ela agradecia. Agradecia por ter sido um instrumento de justiça, de misericórdia divina. Seus filhos, meus irmãos? João Pedro cresceu com um propósito que ardia no peito: estudar direito, lutar por mulheres como Patrícia. E Maria Eduarda, tão pequena que não guarda lembranças dos dias difíceis, brincava feliz no quintal da capela, rodeada de flores que brotavam da esperança, de pessoas que buscavam consolo e fé. Ambas as crianças sabem que a mãe delas é especial, não por fama, mas pela coragem. A coragem de confiar em Deus, mesmo quando o mundo parecia desabar. Hoje, irmãos e irmãs, quando Ana Lúcia olha para trás, a compreensão é cristalina, como água que purifica a alma. Nada, absolutamente nada foi por acaso. A viuvez precoce, a pobreza que lacerava, o desespero que a empurrou para aquele barraco abandonado. Cada passo, cada lágrima, cada dor sentida, tudo foi parte do caminho. O caminho traçado por Deus para que a verdade emergisse da escuridão, para que uma mulher esquecida fosse lembrada, para que uma filha encontrasse a paz que tanto buscava, para que um lugar de morte se convertesse em um santuário vivo de vida e esperança. Se essa história de fé e esperança tocou seu coração, irmão ou irmã, escreva nos comentários: Virgem Maria não abandona. E deixe seu pedido de oração para que a luz de Nossa Senhora ilumine seu caminho. Compartilhe este sinal de esperança com alguém que precisa hoje. Mas existe um segredo, meus irmãos. Algo que Ana Lúcia nunca revelou a ninguém, guardado apenas para si e para o Pai Celestial. Na véspera da inauguração oficial da capela, um sonho a visitou, o chamado das injustiçadas. Ela estava de volta ao barraco vazio, àquela primeira noite de medo e escuridão, onde cada sombra parecia esconder um perigo. Mas a solidão, que tanto a oprimiu, não estava lá. Havia uma mulher sentada de costas, e um choro sutil preenchia o ar, um lamento que ela conhecia bem. Ana Lúcia se aproximou e, com a mão trêmula, tocou seu ombro. E a mulher se virou. Era Patrícia, irmãos. O mesmo rosto da foto antiga, sorrindo entre as lágrimas que rolavam, mas agora com alívio imenso. Obrigada por me encontrar, Patrícia sussurrou, e a voz dela era como um bálsamo. Agora eu posso descansar, em paz. Mas você precisa saber de algo, Ana Lúcia. Há outras como eu. Outras que ainda esperam ser encontradas, outras que choram em silêncio por justiça. Não as esqueça. Ana Lúcia despertou com o coração em disparada, as palavras dela ainda reverberando na alma. O que fazer com essa mensagem, irmãos? Ela ainda não sabe, mas a fé a guiará. Irmãos, Ana Lúcia não sabe se é vocação maior ou só um doloroso lembrete. A dor feminina é ancestral, profunda, e clama por acolhimento. Mas ela guarda essas palavras como um segredo sagrado, esperando o dia em que entenderá o que Nossa Senhora Aparecida quer dela agora. Porque a verdade é inegável. Quando a Mãe Protetora escolhe alguém, não é para um único milagre. É para uma vida inteira de serviço silencioso, de um olhar atento aos esquecidos, de mãos estendidas para os que tropeçaram e caíram. E Ana Lúcia aprendeu na pele que ser escolhida não é um privilégio fácil, é uma responsabilidade imensa, é um compromisso, é o amor traduzido em ação ininterrupta. Irmãos e irmãs, enquanto a vela continua acesa, todas as noites, diante da imagem restaurada, enquanto as flores não param de brotar no quintal que antes era um depósito de lixo, enquanto mulheres continuam chegando, buscando refúgio e encontrando paz, Ana Lúcia sabe que seu propósito está longe de terminar. Ela foi chamada para ser uma guardiã, a guardiã da memória de Patrícia, a guardiã da esperança de Camila,
a guardiã de todas as mulheres que, como ela, um dia se viram encurraladas, sem saída, e precisaram apenas de alguém que acreditasse que a luz sempre, invariavelmente, vence as trevas. Se histórias reais de fé, sinais e milagres da Virgem Maria falam com você, inscreva-se no canal para mais. E lembrem-se bem, irmãos, quando tudo parecer perdido, quando o barraco da sua vida estiver em ruínas, é ali, exatamente ali, que Nossa Senhora Aparecida planta as sementes dos seus maiores milagres. Porque a Mãe de Deus nunca, jamais, abandona quem clama por ela. Não importa quão escura seja a noite, a luz sempre vem, sempre. Imaginem a cena, irmãos, uma tarde abafada de fevereiro de 2023. O sol já se escondia por trás de nuvens pesadas que anunciavam uma tempestade iminente. Foi nesse cenário que Ana Lúcia, de 36 anos, empurrou o portão enferrujado do barraco na Rua das Palmeiras, na Vila da Paz, em São João de Meriti, na nossa Baixada Fluminense. O rangido agudo do metal oxidado ecoou pela viela estreita, fazendo alguns vizinhos que passavam pela calçada desviarem o olhar, uma mistura de pena e medo estampada em seus rostos. Nos braços, Ana Lúcia segurava a pequena Maria Eduarda, de apenas 2 anos, que chorava baixinho, o rostinho vermelho e suado de tanto calor. Ao lado, o menino João Pedro, de 8 anos, arrastava-se devagar, puxando uma sacola plástica rasgada. Ali dentro, apertadas, estavam todas as roupas que restaram da família. Se histórias reais de fé e sinais da Virgem Maria falam com o seu coração, se inscrevam agora e venham comigo até o fim desta história incrível que vai arrepiar sua alma. Eu não queria estar ali, irmãos. Ninguém, em sã consciência, desejaria. Aquele barraco de madeira velha, com telhas quebradas, na Rua das Palmeiras, na Vila da Paz, em São João de Meriti, ficava isolado num terreno baldio. O mato alto engolia tudo ao redor, e pilhas de lixo amontoavam-se como feridas abertas. Senti o ar gélido, irmãos, entrando pelas frestas das tábuas velhas, e o cheiro de mofo. Ah, aquele cheiro impregnava a alma. Mas o pior não era a estrutura precária, não. O mais aterrorizante era a fama que aquele lugar arrastava há mais de 15 anos. Diziam que ali moravam os espíritos de mulheres que haviam sofrido demais. Contavam que, à noite, o choro das 3 ecoava de dentro, um lamento inexplicável, que luzes estranhas piscavam pelas frestas. Por isso, o barraco permaneceu abandonado por tanto tempo. Nem mesmo os moradores de rua se arriscavam a dormir ali. Eu, Ana Lúcia, conhecia bem aquelas histórias, irmãos e irmãs. Cresci ali, naquele bairro. Minha mãe, quando eu era criança, sempre me alertava com um tom sério. Nunca, jamais chegue perto daquele barraco. Mas ali estava eu, Ana Lúcia, com meus 36 anos, viúva há apenas 3 meses, com meus 2 filhos pequenos, a Maria Eduarda, com seus 2 aninhos, e o João Pedro, que, embora com 8, já carregava um olhar de quem viu demais, sem teto, sem dinheiro, despejada do aluguel que não conseguia mais pagar. Eu não tinha escolha, meus irmãos. Foi a vizinha Dona Selma, uma alma bondosa, quem ofereceu a chave. Olha, Ana Lúcia, ela me disse, com a voz carregada de carinho. Eu sei que o lugar tem má fama, mas você precisa de um teto. Fica lá uns meses até conseguir se organizar. Não vou te cobrar nada. Eu aceitei, porque o desespero de uma mãe era maior que qualquer lenda de assombração. Aceitei porque, ao olhar nos olhos dos meus filhos, a dor da fome e do frio era mais real que qualquer fantasma. Aceitei porque, no fundo, eu queria acreditar que histórias de espíritos eram apenas fantasias. Ana Lúcia, eu mesma, estava ali, paralisada. Diante daquela porta retorcida, que exigia uma força brutal para ceder, meu coração disparou no peito como um tambor descompassado e um arrepio subiu pela espinha. Uma parte de mim gritava para fugir, para agarrar meus filhos e buscar qualquer outro refúgio, não importa qual. Mas a dura realidade sussurrava no meu ouvido. Não havia para onde ir.
Com um empurrão do ombro, a madeira velha gemeu, um lamento quase humano, abrindo um portal para o desconhecido. Irmãos e irmãs, o interior do barraco era ainda mais opressor do que eu imaginava. Apenas uma fresta de luz, teimosa e fraca, filtrava-se por uma janela minúscula, coberta por um pedaço de plástico rasgado. O chão era de terra batida, salpicado por algumas tábuas soltas que rangiam a cada passo. À esquerda, uma pia enferrujada gotejava incessantemente. No canto oposto, um fogão improvisado de tijolos aguardava. Mas foi no fundo, encostada à parede mais escura, que meus olhos encontraram um ponto de paz, uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida. Coberta por uma camada espessa de poeira e teias de aranha, o manto azul quase desaparecia sob a sujeira acumulada. Gentilmente, pouso Maria Eduarda no chão e me aproximo. Havia algo naquele olhar desgastado da Virgem que me tocou profundamente. Com a manga da minha camisa velha, limpei a imagem e, aos poucos, o rosto sereno de Nossa Senhora surgiu, revelando uma promessa silenciosa. Mãezinha, murmurei, a voz embargada pela emoção. Se a senhora estiver aqui, por favor, protege a gente. Não me resta mais ninguém além da senhora. João Pedro, que observava tudo em silêncio, quebrou a quietude com uma pergunta baixa e inocente. Mãe, a gente vai morar aqui mesmo? Engoli o choro que ameaçava escapar e assenti, tentando soar firme. Vai dar tudo certo, filho. Deus não abandona ninguém. Naquela primeira noite, varri o chão de terra. Improvisei colchões com cobertores velhos doados por Dona Selma e acendi uma vela diante da imagem da Virgem. As crianças, exaustas pelo dia massacrante, adormeceram rapidamente. Mas para mim, o sono era um luxo inatingível. O vento uivava pelas frestas, um assobio baixo e constante, e o barraco rangia, parecendo vivo a cada rajada. Então, por volta das 3 da madrugada, um som me fez gelar. Era um choro abafado, vindo de algum lugar próximo, mas impossível de localizar. Um choro que parecia feminino. Apertei o terço entre os dedos, o coração batendo descompassado, e comecei a rezar em voz baixa. O lamento durou alguns minutos e então cessou, deixando um silêncio ainda mais pesado. Permaneço acordada até o amanhecer, os olhos fixos na porta, esperando o que viria a seguir. Nada mais se moveu. Quando o sol finalmente espreitou pela fresta da janela, respirei fundo, tentando me convencer de que fora apenas o vento ou o gemido de algum animal no mato. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Havia algo diferente naquele lugar, algo que eu ainda não conseguia decifrar. O choro das 3 havia chegado. Ah, irmãos e irmãs, os dias seguintes foram uma adaptação forçada a uma nova realidade para mim. Eu consegui trabalho como diarista em 3 casas, saindo de madrugada e retornando apenas à noite, exausta. João Pedro, em sua tenra idade, cuidava da irmã Maria Eduarda durante o dia, e os dois passavam as horas brincando no quintal baldio, longe do barraco. À noite, eu voltava. Preparava a comida no fogareiro improvisado, dava banho nas crianças com água fria e, invariavelmente, rezava o terço diante da imagem de Nossa Senhora antes de dormir. E a cada noite eu acendia uma vela. E a cada noite, por volta das 3 da madrugada, eu ouvia o choro. Sempre o mesmo lamento abafado, sempre vindo de lugar nenhum. Na 3ª noite, o inevitável aconteceu. João Pedro também ouviu. Ele acordou assustado e correu para o meu colchão. Mãe, tem alguém chorando lá fora. Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu o abracei com força e tentei acalmá-lo. Não tem ninguém, filho, é só o vento. Mas até eu sabia que aquela mentira não colava mais. No dia seguinte, irmãos e irmãs, movida por uma inquietação crescente, eu procurei Dona Selma. Com cuidado, eu perguntei sobre a história do barraco. A vizinha, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado, suspirou profundamente antes de começar a falar. Ana Lúcia, minha filha, eu não queria te contar isso antes porque você precisava de um lugar. Mas já que você está perguntando,
eu vou ser sincera. Esse barraco foi construído há uns 20 anos pelo meu cunhado, o Marcos. Ele era um homem difícil, bebia muito e batia na mulher, a Patrícia. Ela era uma moça linda, trabalhadora, mas sofria calada. Tiveram uma filha, a Camila, mas a vida deles era um inferno. Um dia, a Patrícia sumiu. Ninguém nunca mais a viu. O mistério do choro das três começava a se desdobrar, meus irmãos. Marcos espalhou a história. Patrícia havia fugido com outro, abandonando a filha. Mas a verdade, irmãos e irmãs. Poucos no bairro deram crédito a essa versão. A pequena Camila, marcada por essa ausência abrupta, fechou-se em um silêncio traumatizante. Criada pela tia, ela desapareceu do bairro anos mais tarde. Marcos, por sua vez, sucumbiu à cirrose alguns anos depois, e o barraco ficou desolado, um monumento ao abandono. A lenda local sussurra que Patrícia jamais partiu. Seu espírito, dizem, ainda chora ali, uma busca eterna pela filha perdida. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Dona Selma, com a voz embargada pela memória, prosseguiu. Eu mesma nunca dei muita bola para essas histórias, mas tem gente que jura de pés juntos ter visto vultos ou ouvido lamentos. Por isso, ninguém mais quis morar lá. Mas veja bem, Ana Lúcia, se você acender umas velas, rezar com fé, acredito que não terá problema. Nossa Senhora, ela protege quem tem crença no coração. Naquela noite, Ana Lúcia retornou ao barraco, o peito apertado por uma angústia que não conseguia nomear. Seus olhos encontraram a estátua da Virgem Aparecida, agora limpa e banhada pela luz tremeluzente de uma vela solitária. Em um sussurro quase inaudível, ela implorou: Mãezinha, se a Patrícia ainda está aqui, em sofrimento, ajude-a. E me ajude a compreender o que devo fazer. Ana Lúcia não esperava uma resposta, mas o que se desdobrou na madrugada seguinte reescreveria sua história para sempre. Precisamente às 3h33, um despertar súbito a pegou. Uma sensação peculiar no peito a alertou. O ar no barraco estava denso, quase palpável, mas curiosamente impregnado de um perfume suave, como incenso recém-aceso. Ela abriu os olhos. Uma luz delicada, de um azul etéreo, irradiava diretamente da estátua de Nossa Senhora. Pensou ser a vela, mas a chama havia se extinguido. A emanação vinha da própria imagem. Ana Lúcia sentou-se devagar, o coração disparado em um ritmo frenético, tentando decifrar o inexplicável. A luz pulsava, suave como uma respiração mística, e gradualmente começou a se expandir, envolvendo as paredes de madeira, banhando o barraco inteiro em um brilho sobrenatural. Foi então que Ana Lúcia ouviu a voz. Não era um som exterior, mas uma melodia que ressoava de dentro do seu próprio peito, límpida e doce como o mais puro mel. Filha, não tenhas medo, eu estou contigo. Ana Lúcia, trêmula, levou as mãos ao rosto. Mãezinha, ela conseguiu sussurrar. A luz intensificou sua pulsação por um breve instante e a voz, agora mais potente, continuou. Aqui houve dor. Aqui a injustiça prevaleceu. Mas tu foste escolhida para desenterrar a verdade. Procura, e sobre a terra, a verdade sempre virá à luz. A emanação luminosa começou a se esvair, diminuindo suavemente até se dissipar por completo. Ana Lúcia permaneceu ali, paralisada, as lágrimas quentes traçando caminhos pelo seu rosto. Ela não sabia ao certo se aquilo fora um sonho vívido, um delírio da mente, ou se de fato havia presenciado algo além da compreensão humana. Mas uma convicção inabalável a invadiu. Ela precisava procurar. Precisava desenterrar a verdade. No dia seguinte, irmãos e irmãs, a mente de Ana Lúcia estava longe, mas seu coração pulsava na Vila da Paz, em São João de Meriti. Incapaz de se concentrar em seu trabalho, ela pediu dispensa, sentindo uma urgência que a puxava de volta ao barraco na Rua das Palmeiras. Deixou as crianças sob os cuidados de Dona Selma, nossa vizinha, um anjo de caridade, e munida de uma pá emprestada, começou a cavar.
O local escolhido? Aquele mesmo canto onde a imagem sagrada de Nossa Senhora Aparecida repousava. O chão, teimoso e compacto, parecia resistir, mas Ana Lúcia cavava com uma determinação feroz, uma força que vinha de dentro, as mãos já em carne viva, o suor escorrendo livremente pelo rosto, misturando-se à poeira. Eu lhes digo, irmãos, o tempo voava sem que ela percebesse. Quase 1 hora depois, a pá encontrou resistência. Um baque surdo que ecoou no silêncio daquele lugar. Ela largou a ferramenta, sem pensar, e passou a remover a terra com as próprias mãos, ávidas e ansiosas. E lá estava, irmãos, uma caixa de madeira antiga, visivelmente deteriorada e parcialmente apodrecida. Com um esforço considerável, puxou-a para fora da terra e a depositou sobre o chão. As mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela abria a tampa, e o que ela viu, eu garanto, faria qualquer coração apertar. Lá dentro, um relicário de memórias. Roupas femininas, manchadas pelo tempo e pela umidade, um terço de contas brancas, desbotadas, e uma fotografia em sépia, onde uma mulher jovem sorria, carregando uma menininha no colo. No verso, a caligrafia hesitante revelava: Patrícia e Camila, 1998. Ana Lúcia levou as mãos à boca, um grito silencioso sufocado pela avalanche de emoções. Mas a caixa guardava ainda mais um segredo, irmãos. No fundo, um bilhete, amassado, escrito a lápis com letras trêmulas que mal se sustentavam, como o último suspiro de uma alma. Me perdoe, minha filha. Eu tentei fugir, mas ele me encontrou. Se alguém achar isso, diga a Camila que eu sempre a amei. Sempre. Ana Lúcia desabou de joelhos, o choro irrompendo livremente, um lamento que vinha da alma. Chorou pela dor excruciante daquela mulher, Patrícia, silenciada de forma tão cruel. Chorou pela injustiça brutal, pela menina que cresceu órfã de mãe, e chorou porque, de um modo absolutamente incompreensível, a Virgem Maria havia guiado suas mãos até a verdade. Uma verdade sepultada por mais de 20 anos, finalmente revelada para todos nós. O que Ana Lúcia estava prestes a revelar faria o sangue de Dona Selma gelar, eu lhes digo. Ela levou a caixa até a vizinha, e ao ver o conteúdo, Dona Selma ficou pálida, quase sem ar, como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Um sussurro escapou dos lábios de Dona Selma. Meu Deus do céu, Ana Lúcia! Isso significa que a Patrícia nunca fugiu. A verdade pairava no ar, sombria, incompleta, mas pesada. Significa que ela... A frase se perdeu, pesada demais para ser dita em voz alta, como uma pedra no peito. Com a voz trêmula, Dona Selma sugeriu um caminho, uma luz na escuridão. Ana Lúcia, procure o Padre Ricardo. Ele é o pároco da igreja de São Benedito, a apenas 3 quarteirões daqui. Ele conhece cada história deste bairro. Ele saberá o que fazer. Sem perder um segundo, Ana Lúcia seguiu o conselho, porque sua fé, irmãos, estava mais forte do que nunca. Naquela mesma tarde, ela estava à porta da igreja. Padre Ricardo, um homem com pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos e um olhar de profunda bondade, a recebeu em sua modesta sala. Ali, ele ouviu cada palavra da história, em silêncio absoluto, e examinou o conteúdo da caixa com uma reverência quase sagrada, como quem segura um pedaço da própria história de um milagre. Mas, irmãos, foi quando eu descrevi a luz de Maria e a voz do coração que me guiou, que algo mudou no Padre Ricardo. Ele fechou os olhos, demoradamente, em uma prece silenciosa, absorvendo cada detalhe. Então, com a voz embargada, ele proferiu: Minha filha, a Virgem Maria nunca aparece sem um motivo. Ela é a mãe protetora, a mãe da misericórdia. E quando há injustiças não resolvidas, quando dores profundas clamam aos céus, ela de fato intervém. Ele continuou com a memória viva. Ah, eu me lembro da Patrícia. Ela vinha à missa todos os domingos, sempre com a filhinha pequena nos braços. Uma mulher sofrida, sim, mas com uma fé inabalável, uma beleza de espírito.
Quando ela sumiu, muitos de nós já suspeitávamos do pior, mas as provas, essas nunca surgiram. O Marcos era violento, isso todo o bairro sabia, mas ninguém conseguia provar nada. E a polícia, naquela época, irmãos, não se empenhava muito em investigar o desaparecimento de uma mulher pobre aqui da periferia. Minha pergunta, irmãos, um fio de esperança na voz, ecoou na pequena sala. Padre, o que eu faço agora? Padre Ricardo segurou minhas mãos, firme, e respondeu com convicção. Primeiro, vamos rezar por Patrícia. Depois, vamos encontrar a Camila. Ela tem o direito inalienável de saber a verdade sobre a mãe. E sim, Ana Lúcia, vamos denunciar isso às autoridades, mesmo depois de tanto tempo. A verdade, por mais que demore, precisa ser dita. Com a inestimável ajuda do Padre Ricardo e de alguns irmãos dedicados da comunidade, eu consegui finalmente localizar a Camila. Ela vivia em Duque de Caxias, construiu sua própria família. Era casada, mãe de 2 filhos e trabalhava com dedicação como auxiliar de enfermagem. O telefonema do Padre Ricardo foi o primeiro passo. Ao explicar que havíamos encontrado pertences da mãe e o bilhete esquecido, Camila mergulhou em um silêncio profundo que se estendeu por longos segundos. A vida dela estava prestes a mudar. Finalmente, ela concordou em vir até São João de Meriti. O encontro histórico aconteceu na igreja, em uma tarde cinzenta e úmida de março. Camila, uma mulher na casa dos 30, magra, com um olhar que denunciava o cansaço da vida, mas com uma firmeza inegável, estava ali. No momento em que eu entreguei a caixa a ela e Camila leu o bilhete esquecido, o mundo dela desabou. Ela chorou. Não era um choro comum. Era o extravasar de uma dor acumulada por uma vida inteira, um luto que ela sequer sabia que carregava. Chorou como não fazia desde criança, sem conseguir entender por que sua mãe, afinal, a havia abandonado. Entre soluços, Camila desabafou. Eu sempre achei que ela não me amava. Eu carreguei essa culpa a vida toda, a culpa de não ter sido uma filha boa o suficiente para ela ficar. Eu a abracei com força, irmãos, e as 2 mulheres choramos juntas, compartilhando um luto que se transformava em esperança. Padre Ricardo, então, proferiu uma oração de libertação e perdão, pedindo que a alma da nossa Patrícia encontrasse finalmente a paz merecida. Naquela mesma noite, irmãos e irmãs, Camila fez um pedido que me tocou no fundo da alma. Ela queria visitar o barraco, o lugar onde a Patrícia tinha passado seus últimos suspiros. Eu, Ana Lúcia, com o coração apertado, mas entendendo a sua necessidade de um último adeus, concordei sem pensar 2 vezes. Quando entramos ali, no barraco da Rua das Palmeiras, a noite já estava abraçando a Vila da Paz, pintando o céu de um escuro pesado. Eu acendi uma velinha bem na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, tão pequena, mas tão forte. Camila, irmãos, ela parecia uma estátua de dor. Só que dessa estátua, as lágrimas escorriam, um rio que vinha de anos de sofrimento guardado. Mãe, ela sussurrou, a voz que mal dava para ouvir, rasgando o silêncio. Eu sei que a senhora está aqui, eu sinto. Eu sei que a senhora nunca me abandonou de verdade. Me perdoa por ter duvidado, mãe, por ter carregado essa dor sozinha por tanto tempo. Foi então que o milagre se manifestou de novo, irmãos. O segundo sinal, algo que me fez tremer por dentro. Aquela vela que antes mal balançava, começou a brilhar com uma força que não era desse mundo. E de repente, um cheiro. Ah, irmãos, um perfume inconfundível, um cheiro doce de rosas que invadiu cada cantinho daquele barraco. Não tinha uma rosa sequer ali, mas o aroma era tão real, tão presente, que você sentia a alma ser tocada. Camila ofegou. Os joelhos fraquejaram. É o perfume dela, ela murmurou, a voz embargada, mal se aguentando. Minha mãe. A Patrícia sempre cheirava a rosas. Ela amava as rosas. Eu senti um arrepio, irmãos e irmãs, que me tomou da cabeça aos pés. Aquele perfume das rosas, como a gente passou a chamar, ficou ali por quase 10 minutos. 10 minutos de pura bênção.
envolvendo a mim e a Camila numa presença tão palpável de amor, de um consolo que a gente só encontra em Deus, de uma paz que acalma a alma. Quando enfim saímos do barraco, meus irmãos, Camila estava outra pessoa. Uma transformação que a gente via nos olhos dela. Aquele peso de tantos anos, a culpa, a dúvida, tudo parecia ter sido levado embora, como uma nuvem escura que se desfaz. Ela me abraçou com uma força renovada, um abraço apertado, de gratidão, que dizia mais que qualquer palavra. "Obrigada", disse Camila, a voz embargada de emoção. "A senhora não tem ideia do presente que me deu. A senhora me devolveu a minha mãe." E eu, Ana Lúcia, com lágrimas nos olhos, mas com a convicção no coração, respondi baixinho: "Não fui eu, minha filha. Foi Nossa Senhora Aparecida, sempre ela. Foi ela, irmãos e irmãs, quem guiou cada um dos nossos passos." Camila, com uma força que vinha do céu, insistiu em levar o caso à delegacia. Ela sabia que depois de tantos anos, a justiça dos homens seria uma luta. Mas o que ela queria mesmo era um registro, a limpeza do nome da mãe dela, a Patrícia, a verdade oficialmente reconhecida para o mundo todo. E assim foi, meus irmãos. O caso, que estava esquecido nas gavetas do tempo, foi reaberto. Os restos mortais da Patrícia foram procurados com um cuidado que a gente via que Deus estava na frente. E, irmãos, eles foram encontrados. Lá nos fundos do barraco, onde ninguém nunca imaginaria. Até o delegado Mauro Vasconcelos, um homem de leis conhecido por não dar pontos sem nó, por ser cético e pragmático, confessou à imprensa da nossa Baixada Fluminense: "Este é um dos casos mais estranhos, um mistério que eu já presenciei em toda a minha carreira." Ele disse que tudo apontava para o feminicídio, o crime cruel que tirou a vida da Patrícia, mas algo o incomodava profundamente. Como a Ana Lúcia soube exatamente onde procurar? Ele questionou perplexo. Ela fala em ter tido uma visão, uma revelação. Eu, para ser sincero, não acredito nessas coisas de fé, mas não consigo, por mais que eu tente, encontrar nenhuma outra explicação lógica para o que aconteceu ali. A notícia da descoberta e da misteriosa revelação explodiu pelo bairro como um raio, irmãos e irmãs. As conversas giravam em torno de um milagre que Deus nos permitiu presenciar. Falavam da Ana Lúcia, a viúva que viveu no barraco assombrado e, com a ajuda da Virgem Maria, trouxe uma verdade há muito enterrada à luz de todos nós. Rapidamente, o local se tornou um ponto de peregrinação. Pessoas vinham visitar o barraco, acender velas diante da estátua, suplicar por graças e proteção divina. Ana Lúcia jamais imaginou tal repercussão. Ela não desejava ser o centro das atenções, nem ser vista como alguém especial, apenas uma serva. No entanto, as pessoas vinham, uma após a outra, carregando suas dores, expondo suas necessidades mais profundas, fazendo seus pedidos com fé. A partir daquele instante, a vida de Ana Lúcia tomou um rumo que ela sequer ousaria sonhar. O barraco, antes sinônimo de medo, transfigurou-se em um vibrante ponto de fé e esperança para a comunidade. Movidos por essa fé crescente, os moradores se uniram para a sua transformação. Mestre Josué, um pedreiro do bairro, generosamente cedeu seu trabalho para consertar o telhado. O Depósito União, uma loja local de materiais de construção, doou tintas e telhas. Mulheres da comunidade mobilizaram-se para limpar, pintar as paredes e plantar flores no quintal antes esquecido. Em menos de um mês, o barraco estava totalmente transfigurado. As paredes brilhavam em branco, o chão foi cimentado e a estátua de Nossa Senhora ganhou um pequeno altar de madeira envernizada, um verdadeiro relicário de fé. Mas o mais impressionante, o terceiro sinal que nos abalou, ainda estava por vir. Ele se manifestou numa manhã de domingo, durante uma missa ao ar livre que Padre Ricardo celebrava no quintal do barraco, agora um santuário improvisado. Cerca de 50 pessoas estavam lá, moradores do bairro, curiosos, devotos que buscavam o consolo de Deus.
No clímax da consagração, enquanto o padre elevava a hóstia sagrada, algo inexplicável aconteceu. Todas as velas acesas ao redor da estátua se apagaram simultaneamente. Não havia vento, nem qualquer motivo aparente que pudesse explicar. Um silêncio absoluto dominou o lugar, cortando nossa respiração. E então, num espetáculo lento e arrepiante, elas se acenderam novamente, uma por uma, sem que mão alguma as tocasse. As pessoas prostraram-se de joelhos, algumas em lágrimas profundas, outras em um êxtase místico que tocava a alma. Padre Ricardo, com as mãos visivelmente trêmulas, mas a fé inabalável, conseguiu completar a consagração. Depois, com a voz embargada pela emoção que nos contagiava, declarou: "Irmãos, algo extraordinário e divino acaba de acontecer aqui. Não consigo explicar com palavras, mas sinto no mais profundo do meu coração, e sei que a presença de Nossa Senhora é palpável e real neste lugar sagrado." Ana Lúcia, ajoelhada ao lado de Camila, sentiu uma serenidade avassaladora invadir seu peito. Não era uma paz corriqueira, era uma convicção inabalável de que tudo aquilo, sua dor, sua viuvez, sua pobreza, tinha um propósito maior. Tudo, absolutamente tudo, havia sido parte de um desígnio divino, um plano de Deus que se revelava diante de nossos olhos. Irmãos, nos meses que se seguiram, o santuário modesto no antigo barraco começou a atrair um fluxo contínuo de peregrinos. Não vinham apenas dos bairros vizinhos, mas de outras cidades. Uma mulher com câncer terminal testemunhou uma melhora inexplicável após rezar diante da estátua. Um homem, desempregado há 2 anos, encontrou trabalho na semana seguinte à sua visita. Uma adolescente, presa ao vício das drogas, encontrou a libertação após passar uma noite inteira em oração naquele lugar. Eram relatos que eu, Ana Lúcia, ouvia diariamente, e cada um deles eu guardava em meu coração, com a mais profunda humildade. Camila e eu, Ana Lúcia, unidas por essa jornada, tornamo-nos companheiras inseparáveis. Nos encontrávamos semanalmente, rezávamos juntas, zelávamos pelo oratório. Em um desses encontros, Camila me confidenciou, com a alma leve: "Você sabe, eu cultivei uma vida inteira de ressentimento contra minha mãe. Acreditava que ela me abandonou por não me amar. Mas agora eu conheço a verdade. Ela me amava tanto que tentou fugir para me proteger. E morreu nessa tentativa. Saber disso. Isso trouxe-me a verdadeira libertação. E foi Nossa Senhora quem me concedeu esse presente. Através de você, Ana Lúcia." No calor de um abraço sincero, eu olhei nos olhos de Camila. "Nós duas fomos libertas", eu disse a ela com a voz embargada. "Você, da culpa que não era sua. E eu, irmãos, da solidão que me matava por dentro. Eu tinha certeza. Era a Virgem Maria quem nos havia encontrado no pior momento, devolvendo-nos a esperança. Mas a tranquilidade recém-encontrada não duraria. Irmãos." Logo, vozes de dúvida começaram a ecoar. Sussurravam que tudo não passava de mera coincidência, que eu, Ana Lúcia, usava a situação para fama e dinheiro. O golpe mais duro veio quando o jornalista Ricardo Silva, do portal Fatos em Boatos, publicou matéria virulenta, rotulando o caso como uma fraude espiritual. Aquilo me feriu profundamente. Eu, que jamais pedira um centavo, que nunca cobrara nada, nunca buscara os holofotes, vi a calúnia se espalhar como fogo em palha seca. Então, irmãos, no auge da descrença, o impensável aconteceu. Um milagre público que silenciaria todos os céticos. A data era 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma procissão imponente foi organizada, partindo da igreja de São Benedito e seguindo rumo ao oratório, no que um dia fora um simples barraco. Centenas de devotos se uniram, mãos carregando velas cintilantes, flores coloridas e faixas adornadas com orações. À frente da multidão, de mãos dadas, caminhávamos eu, Ana Lúcia e Camila, guiando a imagem da Virgem majestosamente carregada em um andor. Ao chegarmos ao oratório, uma cena inesperada se desenrolou, irmãos. O céu,
que momentos antes brilhava num azul límpido durante todo o dia, escureceu subitamente. Eu senti um arrepio, nuvens carregadas surgiram do nada, e uma chuva fina começou a cair, assustando a todos. O temor de ter que buscar abrigo rapidamente tomou conta da multidão. Irmãos e irmãs, foi naquele momento que o extraordinário aconteceu. Algo que desafiava toda a lógica, que fazia o coração disparar com uma fé inabalável. A chuva que banhava nosso oratório era de uma limpidez cristalina, mas ao tocar o chão ao redor da imagem, ela não molhava. Em vez disso, brilhava intensamente, como milhares de pequenas pérolas de luz, iluminando tudo à minha volta. Parecia que o próprio céu abençoava aquele lugar com a chuva de pérolas de luz. As pessoas, paralisadas pelo espanto e pela emoção, observavam o fenômeno com tamanha admiração. Câmeras e celulares se ergueram para registrar cada instante, em fotos e vídeos, guardando para sempre aquele testemunho vivo. Até mesmo o jornalista Ricardo Silva, aquele do portal Fatos em Boatos, que tanto difamou nosso trabalho, estava ali, gravando cada detalhe com um olhar que vi mudar diante dos meus olhos. Dias depois, num gesto de rara humildade que nos tocou profundamente, ele publicou um pedido público de desculpas. Admitiu ter testemunhado algo que a ciência, com todas as suas ferramentas, simplesmente não conseguia explicar. Ele mesmo, irmãos, viu a verdade com seus próprios olhos. Diante de tamanha evidência, a Arquidiocese do Rio de Janeiro não teve outra escolha senão abrir uma investigação formal. Uma equipe multidisciplinar, composta por teólogos, médicos e cientistas, foi enviada para analisar relatos, vídeos e depoimentos de testemunhas que, como eu, foram tocadas. O processo se arrastou por meses e eu, Ana Lúcia, cooperei plenamente, sem nada esconder, entregando tudo em oração. Minha única súplica, que brotava do mais fundo do meu ser, era clara. Se o local fosse oficialmente reconhecido como um espaço de graça, que seu propósito original não fosse esquecido. Era, para mim, um santuário de reconciliação, de cura para memórias feridas e, acima de tudo, de justiça para as mulheres esquecidas, para aquelas que clamaram em silêncio. Finalmente, em agosto de 2024, a longa espera que apertava meu peito terminou. A Arquidiocese emitiu um comunicado oficial, reconhecendo o oratório como um lugar de devoção popular aprovado. Embora não declarasse os eventos como milagrosos de forma oficial, porque a fé, às vezes, precisa de mais tempo e mistério para ser compreendida. O comunicado atestava a presença de sinais de consolação espiritual genuína e frutos de conversão documentados. E isso, meus irmãos e irmãs, já era a confirmação que a alma pedia. Para mim, Ana Lúcia, essa validação era mais do que suficiente. O antigo barraco, aquele palco de tantas dores e agora de tantos milagres, foi oficialmente transformado em uma pequena capela da Mãe Protetora. Eu continuei a viver ali com meus filhos, mas agora em uma casinha nova, erguida bem ao lado, um presente abençoado de um benfeitor anônimo que nos deu um teto seguro depois de tanta luta. E ao lado do oratório, um novo sopro de esperança surgiu. Minha filha Camila inaugurou o grupo Acolher, Mulheres da Paz, um grupo de apoio vital para mulheres vítimas de violência doméstica. É uma homenagem tão tocante à memória de sua mãe, nossa querida Patrícia. Toda quinta-feira à noite, dezenas de mulheres se reúnem ali, encontrando um espaço seguro, um abraço amigo, onde podem compartilhar suas dores mais profundas e, juntas, reconstruir suas vidas, tijolo por tijolo, com a força que só a união e a fé podem dar. Desde então, irmãos, eu nunca mais ouvi o choro das três, aquele lamento que me gelava a alma, aquela presença que antes pairava, pesada e angustiada em nosso lar, transformou-se em uma sensação leve e reconfortante, como um abraço de paz vindo do céu. Eu sabia, com absoluta certeza que só Deus pode dar, que a alma de Patrícia finalmente encontrara a paz que tanto merecia. E a cada vela acesa diante da imagem da nossa Mãe Protetora, Nossa Senhora Aparecida, eu agradecia,
em silêncio e com lágrimas nos olhos, por ter sido escolhida como um simples instrumento de justiça e misericórdia em suas mãos. Que a fé de vocês também se fortaleça com essa história, irmãos. Irmãos e irmãs, vocês não imaginam a alegria que inunda meu coração. Meu João Pedro cresceu, virou um jovem forte, e ele decidiu seguir o caminho do direito, com a nobre missão de defender mulheres como a nossa Patrícia. A Maria Eduarda, minha caçula, bendita seja Deus, não tem nenhuma lembrança dos dias difíceis do passado. Ela cresceu brincando livremente no quintal da capela, sempre rodeada por flores, por sorrisos e por pessoas que buscam ali um refúgio e consolo. Meus filhos, irmãos, eles sabem que a mãe deles, eu, sou especial, não pela fama, jamais, mas pela coragem inabalável de confiar, de ter fé, mesmo quando tudo parecia irremediavelmente perdido. E eu, irmãos e irmãs, ao revisitar minha própria jornada, hoje compreendo que nada foi obra do acaso. A vivência precoce da dor, a pobreza avassaladora, o desespero que me empurrou para aquele barraco abandonado. Tudo, eu percebo, pavimentou o caminho. Um caminho para a verdade emergir, para uma mulher há muito esquecida ser finalmente resgatada da obscuridade, para uma filha encontrar a paz, para um lugar de morte se transformar, enfim, num santuário de vida. Se esta narrativa da Virgem Maria tocou seu coração, escrevam nos comentários: Virgem Maria não abandona, e deixem aqui seu pedido de oração. Compartilhem com alguém que hoje anseia por um sinal de esperança. Mas há um segredo, irmãos e irmãs, algo que eu nunca confiei a ninguém. Um segredo guardado apenas para mim e para Deus. Na véspera da inauguração oficial da capela, um sonho vívido me visitou. Em meu sono, eu me vi novamente no barraco vazio daquela primeira noite, um lugar onde tudo ainda era puro medo e escuridão. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Uma mulher, sentada no chão e de costas, chorava baixinho. Lágrimas silenciosas. Eu me aproximei e, com delicadeza, toquei seu ombro. Quando a mulher se virou, era Patrícia. O rosto, idêntico ao da foto antiga, confirmou. Um sorriso trêmulo despontou em meio às lágrimas. Obrigada por me encontrar, Patrícia sussurrou. Agora posso descansar. Mas você precisa saber de algo. Há outras como eu. Outras que ainda clamam por serem encontradas. Outras que ainda derramam lágrimas em silêncio. Não as esqueça. Eu despertei com o coração em disparada, as palavras ecoando em minha mente. O que fazer com essa mensagem? Eu ainda não sei. Seria um chamado para algo grandioso? Ou apenas um lembrete pungente de que a dor feminina é ancestral, profunda e exige acolhimento? Mas eu resguardo essas palavras como um segredo sagrado, esperando o dia em que a Virgem Maria revelará o próximo passo. Porque a verdade inegável é esta. Quando Nossa Senhora elege alguém, não é para um único milagre isolado. É para uma existência inteira de serviço discreto, de um olhar atento aos desamparados, de mãos estendidas aos que caíram. Eu aprendi então que ser escolhida não é um privilégio, é uma responsabilidade imensa, um compromisso inabalável. É amor, traduzido em ação concreta. E enquanto a vela arde, noite após noite, diante da imagem restaurada, enquanto as flores brotam naquele quintal que antes era só sujeira, enquanto mulheres continuam a chegar, buscando refúgio e encontrando paz, eu, Ana Lúcia, tenho uma certeza, irmãos e irmãs. Meu propósito está longe de acabar. Fui convocada para ser uma guardiã, guardiã da memória da Patrícia, guardiã da esperança da Camila, guardiã de todas as mulheres que, como eu, um dia se viram sem saída e precisaram apenas de alguém que acreditasse que a luz, sim, sempre vence as trevas. Sigam nosso cantinho para mais histórias reais de fé, sinais e milagres da Virgem Maria. E lembrem-se, quando tudo parecer desmoronar, quando o barraco da nossa vida estiver em ruínas, é ali, precisamente ali, que Nossa Senhora semeia os maiores milagres.
porque a Mãe de Deus nunca, jamais, abandona quem a invoca. Não importa quão profunda seja a escuridão da noite, a luz sempre desponta. Sempre.